corações sim desejando a ti, somente a ti, pois ao te vermos fortes nos faz Senhor. Em tua presença todo medo se esvai, sim em ti. Hosana, Hosana, tu nos salvaste, ó Cristo, todo louvor te damos. Hosana. Amém. Há um puritano famoso chamado Richard Sibbes, lá do início mesmo, assim, 1577, que ele nasceu. Ele diz: a única maneira de cobrir nosso pecado é descobri-lo pela confissão. Ou seja, todos os seres humanos estão tentando esconder o seu pecado, se sentem nus com a ideia de que Deus vê o coração, a intenção, que não pode ser enganado, se sentem mal se imaginassem que outros seres humanos pudessem penetrar os esconderijos da mente, do coração. Mas Richard Sibbes diz: olha, se você quer cobrir o teu pecado, a única maneira é ir diante de Deus e descobrir todo o pecado, através da confissão. Mas nós perdemos o que é a verdadeira confissão. Nós temos perdido em nossa geração o que é o arrependimento, de tal maneira que o arrependimento não é mais aquilo que nos leva a uma transformação diária. Para muitas pessoas, arrependimento simplesmente é pedir desculpa a Deus para continuar fazendo mais ou menos as mesmas coisas no outro dia, para finalmente pedir desculpa a Deus novamente. E nós, motivados pela psicologia humanista, acreditamos, nossa geração acredita que o culto deve ser um momento leve, descontraído, de boas dicas para a vida, boas dicas para o casamento, boas dicas para o namoro, boas dicas para a vida profissional, e que nenhum sentimento desagradável deve ser experimentado no culto, nem em nossas casas. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós queremos só sentimentos doces e agradáveis. Então, nós queremos nos sentir leves, então nós não podemos saber o que é confissão, e nem podemos saber o que é arrependimento, então não podemos saber o que é perdão, porque nada desagradável faz parte do culto, porque nós queremos que as pessoas se sintam bem. O propósito do culto é o mesmo do teatro na nossa geração, do cinema, da praça de alimentação, do shopping, das lojas, fazer as pessoas se sentirem bem. As pessoas precisam se sentir bem. Então o verdadeiro arrependimento foi banido do culto. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7, 8 e 9 para aquela igreja: agora porém eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ou seja, a pregação e o que eu falei que causou a tristeza, de maneira nenhuma foi prejuízo. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então nós achamos duro quando alguém diz: chore, quebre o seu coração, sinta a sua miséria. Um pregador ouvindo, um dos maiores pregadores da história, George Whitefield, do grande avivamento na Inglaterra, no século XVIII, esse pregador ouvindo Whitefield pregar, ele pensou: olha, eu senti, ouvindo Whitefield pregar, que eu como pastor dei conforto cedo demais para o povo que eram as minhas ovelhas, e ao dar conforto cedo demais, eu não levei aquelas pessoas a descobrir e se deleitar num verdadeiro perdão transformador. Então, quando nós queremos ser uma espécie de teatro, cinema, shopping, show, nós queremos tirar tudo que gere desconforto, leve a tristeza às pessoas, mas o arrependimento não é produzido tentando criar um ambiente leve, porque o arrependimento é produzido pela palavra de Deus,
E o arrependimento não é produzido por corações bons, em detrimento dos corações maus que não se arrependem. A Bíblia diz que o arrependimento bíblico é um dom de Deus. E a evidência de que nós temos um coração que foi dado por Deus, é que quando a palavra de Deus fura o nosso coração, como um punhal, nós sangramos arrependimento. Não sangramos autopiedade, e não sangramos ressentimentos. Então, é raro hoje um sermão que leve as pessoas à contrição, a enxergarem a realidade daquilo que elas estão vivendo e se voltarem para Deus, porque nós somos conduzidos não mais pela palavra de Deus assim, e a pregação se tornou fraca em nossos dias, porque o apelo do evangelismo moderno está focado não no arrependimento, mas no alistamento. Nós queremos mais gente. E você já viu quando você quer alistar a pessoa? Até o exército agora faz propaganda, e eles fazem a propaganda. Eu servi o exército, não é nada divertido, mas eles fazem a propaganda na televisão como se fosse a coisa mais interessante, desafiadora, aventura, porque quando você quer que alguém se aliste, você tem que mostrar todo de interessante. E o que a igreja quer nos nossos dias é gente que se aliste, mais um para o time. Então, nossa pregação não é focada no arrependimento. Junto com isso, a psicologia moderna transformou a culpa no problema do homem, não o pecado. Então, como suporte da psicologia humanista, nós somos incapazes de reconhecer a culpa devastadora do coração do homem. Então, o pecado tem sido banido das nossas meditações, dos nossos cultos, e quando ele é falado, ele não tem o peso que a Bíblia dá a essa palavra. Então, Lutero, em 1521, ele escreveu: olha, a vida inteira é uma vida de arrependimento. Ele disse assim: nós somos chamados a uma vida de arrependimento. Esta vida, por isso, não é justiça, mas é crescimento em justiça. Não é saúde perfeito, mas é cura. Não sendo, mas tornando-se. Não é descanso, mas é exercício. Não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo na direção a isso inexoravelmente. Ou seja, porque muitas pessoas, quando pensam em perdão, em graça, elas pensam: olha, nós não somos justos ainda, vamos ser lá no céu. Não é justiça, mas a vida é crescimento na justiça. O verdadeiro arrependimento gera isso. Não é saúde, mas é cura. Não sendo, mas tornando-se. Não descanso, mas exercício. Não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo na direção disso inexoravelmente. O processo não está terminado, diz Lutero, mas está acontecendo. Este não é o fim, mas já é a estrada. De forma plena, ainda não brilhamos em glória, mas tudo em nós está sendo purificado. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então Lutero diz: mas a maior parte das pessoas, mesmo quando elas se entristecem, elas não entenderam o arrependimento bíblico. É o arrependimento egoísta e hipócrita, porque é o arrependimento religioso, que é simplesmente o seguinte: eu preciso me arrepender para Deus ficar feliz e não me castigar. Eu preciso me arrepender para Deus ficar feliz comigo e não tirar as minhas bênçãos. Eu preciso me arrepender para Deus ficar feliz comigo e não tirar a minha saúde. Lutero disse: esse é o arrependimento religioso. Ele é egoísta e hipócrita. Ele está tentando comprar Deus, ele está motivado no ego, ele está voltado para si mesmo, e ele não gera mudança de vida. Essa pessoa continua sempre igual, ela está sempre se arrependendo, às vezes até ela declara com lágrimas o seu arrependimento, mas amanhã ela vai fazer a mesma coisa, porque ela só está tentando apaziguar Deus. Isso é o arrependimento religioso. Mas no Evangelho, o propósito do arrependimento, para quem tem um novo coração, flui de um desejo mais profundo, de uma comunhão mais profunda com Cristo, de um coração que agora acha gozo na obediência e em viver para a glória de Deus, e não como o mundo vive. Não é a busca do arrependimento buscando menos aflição, porque na verdade as pessoas que verdadeiramente se arrependem, às vezes trazem sobre ela mais aflição neste mundo, porque ela vai se tornando mais diferente do mundo, mais estranha, mais evidente, ser peregrino. O arrependimento evangélico não é porque o homem
em última instância, está com medo da condenação, porque o arrependimento evangélico de quem recebeu um novo coração, sabe, como diz Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O arrependimento evangélico é porque essa pessoa agora com um novo coração acha insuportável para o seu coração regenerado abrigar pecados ou ser igual ao mundo. Por isso que, diferentemente do arrependimento meramente religioso, que é autocentrado, que está preocupado se Deus vai ficar aborrecido e com isso tirar as coisas que eu na verdade amo, ele é centrado em Deus. Outra coisa que Lutero diz é que o arrependimento que não é evangélico de verdade, ele é expiatório na visão das pessoas que se arrependem. Ou seja, ele é uma espécie de autoflagelação, porque a pessoa se convence que à medida que ele ficar miserável e triste, ele vai merecer ser perdoado. E esse é um arrependimento falso e diabólico, porque na verdade o arrependimento bíblico, que flui do Evangelho, sabe que o homem só é perdoado por causa de Cristo, que ele não merece ser perdoado de jeito nenhum, nem que ele chorasse um mar de lágrimas. Ele nunca acha que Deus devia de fato a ele o perdão. Ou seja, o arrependimento não é expiatório. Ninguém que se arrepende biblicamente acha que merece o perdão por causa da intensidade do seu arrependimento, porque na verdade ele sabe que não há nenhum mérito em ele se arrepender, que um homem que se levanta contra o Deus que faz ele respirar, existir e se mover, não pode ver nenhum mérito em reconhecer essa maldade. Não há mérito num assassino em série confessar o seu assassinato. Ninguém diz, é um bom homem, está vendo? Confessou que ele é um assassino. Não, todo mundo diz, esse cara é uma peste, ele merece ser condenado, olha o que ele fez, ele está confessando tudo isso. Então, o arrependimento não é meritório, ele não expia o nosso pecado, ele não traz o merecimento, pelo contrário, quem está em Cristo sabe disso. Então, o arrependimento bíblico e o perdão, o homem sabe, são um dom de Deus. Então, pensem, eu quero olhar na vida de alguém o que o arrependimento faz, e como nossa geração está longe da visão do arrependimento, do perdão, e como Deus trabalha isso, tão diferente das ideias da psicologia secular, que na verdade norteiam a mente do nosso mundo. Em João 21, então vamos olhar para a vida de um homem, em que essa doutrina fica tão clara aqui nessa história prática, e depois vamos tentar encerrar com alguns princípios. Em João 21, 4-17, tem uma história que todos nós conhecemos, que diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, que está escrevendo, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, quase 100 metros, né? Levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, ou seja, uma fogueira já acesa, um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que eles? E o ideal era ler até o 17, mas vamos em frente. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro é maravilhoso como a Bíblia é honesta a respeito dos grandes heróis da Bíblia. Como eu já disse várias vezes, os heróis da Bíblia não são heróis morais, eles são heróis da fé. Heróis da fé. E Pedro,
nós podemos nos identificar com ele, porque a vida de Pedro, como de todos os outros, nos enche da esperança que o Evangelho produz. Nós sabemos que Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu orei por você porque o diabo pediu para te peneirar, e você vai me negar. E Pedro, você imagina que Pedro responderia o quê? Senhor, eu sou fraco, eu vou negar a ti, eu vou ficar com medo, ore por mim mesmo, me fortaleça, tenha misericórdia, me ajude, me socorra. Como eu já disse, muitas pessoas às vezes oram a Deus: Senhor, não me deixe cair, mas elas vão andar em lugares escorregadios, e quem anda em lugares escorregadios quer cair. Quem anda em pedras escorregadias quer escorregar. Você não pode orar: Senhor, não me deixe cair em tentação, e ir para um lugar escorregadio. Pedro está em lugar escorregadio aqui. Ele não diz: Senhor, tu orou por mim, me ajuda, eu sou fraco, se tu me ajudares, eu posso ficar de pé, mas se tu me deixar por minha conta, eu vou cair mesmo. Mas em vez disso, Pedro disse: olha, eles podem cair, eles podem negar a ti, eles eram os outros discípulos, mas eu nunca. É quase como se dissesse: olha, ora por eles, por mim não precisa, eu não preciso, eu estou firme, eu nunca vou cair, eu estou pronto a morrer por ti. Eles realmente, não sei, eu até acho que não, né? Eles podem negar, eles podem fugir, mas eu não vou. Todos conhecem essa história famosa. Mas Jesus foi preso naquela noite, e Pedro seguiu Jesus distante. Depois Jesus estava sendo já julgado, brutalizado, e Jesus ficou perto, e Pedro ficou perto de uma fogueira, junto com outras pessoas, com soldados, olhando de longe tudo que estava acontecendo. E alguém lhe perguntou: mas eu estou conhecendo você acha que... E Pedro negou. Uma criada, uma menina, uma escrava e outras pessoas. E você podia pensar que isso aconteceu porque foi tão de repente que Pedro foi pego assim, meio que de surpresa. Mas aconteceu 3 vezes. E o último texto, por exemplo, diz assim: passada quase 1 hora, depois que ele já tinha negado, 1 hora, ele negou e ainda continuou lá 1 hora depois. Não tem nada de surpresa aqui. E passado quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Então nós sabemos que Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro acabou de ferir a si mesmo com uma ferida mortal. Há uma peça famosa, não é, sobre um homem que se relacionava com Henrique VIII, chamado Thomas More, e isso virou uma peça famosa, escrita por Robert Bolt, que fala exatamente a respeito disso. Nós sabemos que Henrique VIII adorava matar suas esposas para poder casar de novo. Ele fazia qualquer coisa para casar de novo. Quando a igreja não permitiu que ele casasse de novo, ele matava a esposa, ou então ele mudava, não é, de posição. E Thomas More era duque de Norfolk, e ele precisava concordar com isso, ou ele poderia morrer. Ele precisava concordar com aquele rei que torcia a verdade, o que era reto, ou a posição dele ficava perigosa. E Robert Bolt escreveu uma peça então a respeito disso, que se tornou famosa, e depois um filme. E a filha dele, Meg, não é, disse para o pai: olha, pai, não morra por causa disso. Sabe, promessas, pai, são como você segurar a água na mão. Tem hora que você tem que largar e deixar cair. Não morra, não vá lá diante do rei, apenas quebre a sua palavra, apenas deixe para lá a sua consciência. E ele responde assim: quando você faz uma promessa, você está segurando ela em suas mãos, e se você abrir a mão,
E se você deixar ela cair, ela quebra. E o que você perdeu não foi apenas a promessa, mas você perdeu a si mesmo. E é isso que aconteceu com Pedro. Pedro tinha feito reivindicações. Ele disse que ele era corajoso. Ele descansou em sua mente e em seu coração. Ele descansou na ideia de que ele era corajoso e que havia integridade nele. E ele fez promessas e segurou essas coisas. E no momento de crise, a alma de Pedro foi exposta. Você é um covarde. Você não é íntegro. É isso. Ficou evidente, não só para ele, mas para com todas as pessoas, que ele não era íntegro. Ou seja, ele abriu a mão, aquela promessa caiu e se espatifou no chão. Depois que isso acontece, você não pode acordar amanhã íntegro. Você descobriu que é um covarde. Você não pode acordar amanhã corajoso. É isso que estava sendo dito. Depois que isso acontece, cai no chão, quebra, você perde não só a promessa, você perde a si mesmo. A ideia de coragem, de integridade, de força, foi-se. Ele não tinha mais. E agora, você está condenado e assombrado a viver com isso para o resto da vida. Todos os discípulos abandonaram, mas Pedro foi muito mais específico que todo mundo falhou. Mas Pedro flagrantemente negou Jesus, jurou que nunca tinha visto ele amaldiçoou, ele trouxe, ele mentiu, ele se acovardou. E Pedro tinha sido preparado para ser um ministro cristão, tinha sido preparado para ser um apóstolo. Sua carreira como líder, naquele grande movimento, agora foi para o buraco, ele era a última pessoa que alguém ia ouvir. Quem vai seguir um cara assim? A carreira de Pedro está arruinada, a sua autopercepção de dignidade, de coragem, de força está arruinada. Este é um homem que agora para sempre é assombrado por essa realidade. Ele foi ferido de morte, ele foi ferido espiritualmente, ele foi ferido emocionalmente. Ele não tem como se enganar. Tudo aquilo que ele construiu, aquela autoimagem de corajoso, de forte, de digno, caiu. E esse texto nos mostra como Jesus é o grande médico para a nossa alma. É incrível como alguém pode acreditar que outra coisa, ou a psicologia moderna, pode cuidar da alma do homem. Jesus é o grande médico. Em Êxodo, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Essa é uma tragédia tão grande na alma, só Deus. Mas como Jesus sara? Essa é a tragédia de nós vivermos numa geração que pensa em ter um culto, ou a sua relação com a verdade de Deus, criando todas as coisas que não façam ninguém se sentir mal, todos se sentindo bem, todos superficiais, todos sem ver o que é realmente o pecado, buscando só o alistamento das pessoas. Cristo nos cura, mas como nós vimos Lutero dizer, há o arrependimento hipócrita e religioso, há o arrependimento que as pessoas acreditam ser uma expiação que faz ele merecer o perdão de Deus. Há toda uma gama de arrependimentos superficiais. Há pessoas que nem conseguem sentir a dor e a tristeza, mas há pessoas que sentem a tristeza de uma maneira completamente anti-Deus. Jesus não é qualquer tipo de médico. Ele seria o que eu diria o pior dos médicos, não o pior no resultado, mas o pior naquilo que o médico faz. Nós queremos ir no médico, mas nós queremos ir no médico, chegar lá e falar assim: isso aí é o negócio seguinte, você toma essa injeçãozinha aqui, vai para casa. Ou então vai te dar uma injeção ali, que você vai para casa. Nós gostamos de médico assim, mas quando o médico diz assim: olha, rapaz, nós olhamos aqui teu exame, e você vai ter que ir para o UTI, eu vou ter que te operar. Que você tem, negócio de remédio não vai resolver não, nós vamos ter que cortar você, vamos ter que ir lá, porque tem um troço aí grave. Nós não gostamos de cirurgião, porque não é tomar um remedinho para casa, nós vamos ter que olhar dentro de você, vamos ter que cortar, vai doer, vai machucar, você vai ficar na UTI, vamos ter que botar sonda, você vai ter que tomar uma anestesia geral. Então isso dá arrepios, ele corta, e ele vai dentro de nós.
É isso que Jesus faz. É assim que o Evangelho chega a nós. Jesus sempre cura, ao nos levar ao verdadeiro arrependimento. E esse é o problema de Pedro. Nós sabemos que Pedro já chorou amargamente, ele negou Jesus. Mas por que ele negou Jesus? Porque primeiro, ele negou o que Jesus tinha dito. Nós falhamos quando nós não aceitamos o que Deus diz a respeito de nós. Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, tu é fraco. E o diabo pediu para te ir andar. E tu é fraco. As pessoas ficam ofendidas. Isso faz as pessoas se sentirem mal. Dizer que alguém é fraco é ruim. As pessoas não querem se sentir mal, nem ouvir esse tipo de coisa. Então Pedro não aceitou. Eu não sou fraco, eu sou corajoso. Você está errado. Deus, tu está errado. Eu sou corajoso e eles aqui podem até negar-te, mas eu não. Eu não sou fraco. Eu sou forte. Eu posso andar. As pessoas mais mundanas que eu conheço no meio evangélico são aquelas exatamente que elas não acreditam, elas acreditam assim como Pedro. Elas às vezes dizem para mim assim: não, eu posso ir naquele lugar, posso ficar naquele, posso naquele, porque isso não me atinge. Deus diz: não ande no caminho dos ímpios, não sente na roda dos escarnecedores. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Mas ele diz: não acredito nisso. Ele faz como Pedro. Ou seja, ele diz que não quer cair, mas ele está dizendo: eu posso andar no lugar mais escorregadio, que eu tenho um equilíbrio tão bom. Nem Deus conhece quão equilibrado eu sou, que eu posso andar por onde Deus diz que é perigoso e eu não corro perigo nenhum, porque eu fico em pé. Pedro negou primeiro o que Jesus tinha dito a respeito dele. Depois ele se recusou a se arrepender. Então ele negou Jesus naquela noite. Ele tinha que ter se arrependido e dito: eu sou fraco, tu está dizendo que eu vou cair, então me segura, me ajuda, porque eu não quero cair. Mas não foi isso que ele disse. Então Jesus, ele nos cura, mas ele é como cirurgião, e ele nos cura através do arrependimento. E nós perdemos na nossa geração a visão do arrependimento, sabe? As pessoas pensam: isso é horrível, isso é primitivo, isso é bruto. A ideia de tentar curar alguém fazendo ele se sentir culpado, sentir a culpa, sentir o horror da culpa verdadeira, isso faz mal. A psicologia diz: olha, isso faz mal, nós temos que banir a culpa. Aí os cultos são assim, porque é isso que dirige. Fazer alguém se arrepender, tendo como primeiro passo se sentir culpado. O século 21 diz: olha, isso é antiquado. A maneira de curar as pessoas é afirmação e amor, e não falar para elas sobre o pecado delas, sobre o mal dos seus corações, porque isso faz elas se sentirem mal e culpadas. Você tem que afirmar e amar. É isso que a psicologia diz, é isso que a igreja diz. As pessoas chegam na igreja, nós temos que afirmar e amar. Afirmar é o quê? Não fale sobre nada que vai perturbar essa pessoa. Num culto não faça isso, porque tocar naquilo que vai gerar dor. Deixa a pessoa, mostre só o seu amor. E você vê, a ideia é que mostrar o amor é afirmar: não importa, nós te amamos, você é maravilhoso, vem cá, me dá um abraço, vamos caminhar juntos, não vamos tocar em nada desagradável. Isso é psicologia. Com todo respeito, não é? Todas as objeções ao cristianismo bíblico são superficiais, simplistas e ingênuas. E se você acha que tem que escolher entre arrependimento e amor, em que o arrependimento bíblico de alguma maneira é falta de amor, se você acha que tem que escolher entre o arrependimento e a afirmação, que ajudar alguém é afirmá-la, então você não entende o arrependimento bíblico. E não entendendo o arrependimento bíblico, você não entende o perdão que flui da cruz. Então você não está no Evangelho. Pedro negou a Jesus, e quando ele fez isso, ele perdeu a ele mesmo, estava ferido, quebrou toda aquela imagem que ele tinha criado. Todos nós negamos Deus, todos os homens vivem o mesmo drama. Algumas pessoas é mais evidente,
elas estão sangrando por fora. Elas veem aquele sangue fluindo e elas não têm como negar. Mas os homens morais, aqueles que nós achamos os melhores na sociedade, eles estão sangrando por dentro. O que é pior, porque quando nós sangramos por dentro, nós achamos que não estamos sangrando. A pior coisa é o quê? Hemorragia interna. O cara está bem, acabou com puf, morre. Porque era interno, nós não estávamos vendo, estamos sangrando. É isso que o pecado faz no homem. Então o grande cirurgião que é Cristo faz o trabalho em algumas etapas. Eu já gastei 28 minutos. Então vamos lá. A primeira coisa que um cirurgião faz, ele não pode fazer nada a não ser pegar o bisturi, botar você lá no centro cirúrgico e cortar você. Isso é violento. Isso dói, tem até que anestesiar. Depois tu volta, tu sente a dor. Mas o primeiro passo para o arrependimento é isso. Ele é assim. É chamar você a responsabilidade. Jesus está encontrando Pedro depois da sua negação. O que as pessoas eram para dizer? Jesus não era para tocar em assunto nenhum. Era para dizer, vem cá, Pedro, que saudade, hein? Ou fingir que não aconteceu nada. Afirmação e amor. Não vamos tocar naquele assunto desagradável, porque vai gerar um ambiente ruim. A melhor coisa é todo mundo fingir que aquilo tudo não aconteceu. E é assim que o homem vive lá fora, não é assim? O homem finge que não vai morrer, ele finge que não está envelhecendo, ele finge. Ele não quer falar sobre o cemitério, ele não quer ver o cemitério, ele não quer ir em enterro. Tem crente também que não quer ir em enterro, porque ele se sente mal no cemitério. Sabe por quê? Porque ele lembra que vai morrer. Ele não quer lembrar isso. Dói, é como culto. Se ele pudesse, cemitério era em outra cidade, para ele nem ver o cemitério. Ele não gosta, ele vê um defunto, ele se sente mal. Por quê? Porque ele lembra que ele é mortal. Ele gosta de festa, onde parece que todo mundo vai viver para sempre, todo mundo rindo. Mas Jesus não, ele é um cirurgião. Então ele vai fazer o corte. Ele não vai só afirmação e amor, com a psicologia moderna introjetou em nossas mentes. Ele vai tocar aonde precisa ser curado. E Jesus fez uma pergunta a Pedro assim, depois da janta, né? Talvez alguém pensasse, agora ninguém vai falar nada que crie nenhum ambiente aqui mais constrangedor. Jesus perguntou assim, você me ama mais do que eles, Pedro? O que Pedro tinha dito, queridos? Eles podem te negar, mas eu amo você mais que eles. Eu não sou igual a eles. Eles podem negar, mas eu nunca. Eu amo mais. Ele disse isso alguns dias atrás. Nós sabemos a história. Jesus pergunta, Pedro, tu me ama mais do que eles? Essa foi a pergunta. Essa é a primeira pergunta. Você realmente me ama mais do que eles? Você percebe que Pedro responde, eu te amo, Senhor, mas ele não responde à pergunta. A pergunta era, você me ama mais do que eles? Porque era isso que ele tinha afirmado. Ele não caiu nos pés de Jesus naquela noite e disse, tem misericórdia de mim, eu sou mais fraco que todo mundo, eu preciso de ti. Socorre eles e socorre a mim também. Ele disse, não, eles podem cair, eu nunca. Eu estou pronto até a morte. Então tu me ama mais do que ele? Ele disse, eu te amo, Senhor. É como se Jesus estivesse trazendo a história de volta. A cura não é fingir ou tocar superficialmente naquilo que o pecado é. Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós lembramos, não é, que Pedro negou Jesus em volta da fogueira. Então imagine um ambiente. Eles estão ali. Quando eles chegaram ali, já tinha uma fogueira acesa. Eles acabaram de jantar, está de noite, tem a fogueira. O ambiente é muito parecido. Jesus está lá, está a fogueira. Eles jantaram. Você percebe que Jesus está fazendo Pedro lembrar exatamente o que aconteceu. Não é só dar um abraço e falar, vamos fingir que nada aconteceu, siga em frente. Não é assim. É o cirurgião. Ele leva ele para a volta da fogueira, as brasas acesas.
Você podia pensar: o que está acontecendo de errado com Jesus? Será que ele não tem sensibilidade? Será que ele não sente que Pedro está ficando envergonhado? Está se sentindo mal? Está se sentindo mal com essa história toda? Não era melhor não tocar nesse assunto? Será que ele não percebe quão chateado Pedro está? Será que ele não podia simplesmente afirmar Pedro? Ele precisava trazer de volta essas coisas. Mas ele está dizendo: olhe o que você fez. Olhe calmamente tudo o que aconteceu. Vamos nomear isso. Porque o arrependimento começa onde a culpa só termina onde o verdadeiro arrependimento começa. Enquanto o verdadeiro arrependimento não começa, a culpa tem que fazer o seu trabalho. E o verdadeiro arrependimento não começa antes da culpa fazer isso. Isso é fundamental. Você não pode se arrepender antes de você sentir profundamente a culpa e assumir a responsabilidade daquilo que você fez. Você afirmou algo. Você se firmou em cima da sua coragem. Você disse que era maior do que essas outras pessoas. Agora é uma hora de abraçar esta realidade. Certa vez eu escrevi na internet assim: olha, quando você for pedir perdão a Deus, nomeie os seus pecados. Você mentiu, diga a Deus: Deus, eu menti, eu senti inveja, eu desejei aquela mulher. Alguém me disse assim: será que é necessário fazer isso? Você vê? É a psicologia. Ele quer só pedir perdão a Deus, ele não quer sentir a dor de ter que admitir: eu menti, eu agi hoje como alguém que ama o dinheiro, porque ele não quer sentir a dor, ele não quer o corte, ele quer fingir, pedir desculpa a Deus. Mas sempre que alguém se aproxima da ideia de perdão, e tem um porém, isso é tão comum. Eu estou errado, nós ouvimos, tanto para Deus quanto quando as pessoas vão pedir perdão a outras pessoas. Mas se você soubesse as minhas circunstâncias, pronto, pode fazer outra coisa, porque esse não é o caminho para o arrependimento. Eu estou errado, mas aquela pessoa me fez isso. Eu estou errado, mas ela fez aquilo. Significa que você perdeu toda a ideia bíblica de arrependimento. Porque o que devia estar te fazendo triste não é o que a outra pessoa te fez. Você devia estar dizendo: sim, eu fui maltratado, mas eu estou triste pela maneira que eu respondi a ser maltratado, porque a maneira que eu respondi ofendeu Deus. Ninguém foi mais maltratado do que Jesus, mas ele respondeu de uma maneira que Deus foi exaltado. Mas eu, quando fui maltratado no mundo, respondi de uma maneira que Satanás foi engrandecido e não Deus. E isso está acabando comigo. O fato de que não foi o que aquela pessoa fez, foi como eu respondi, que desonrou a Deus. Foi a maneira com que eu respondi, a maneira com que eu estava sendo tratado. Então eu estou miserável, infeliz, não por causa do que aquela pessoa me fez, mas eu assumo a responsabilidade pela maneira com que eu respondi àquilo que ela me fez. É óbvio que aquelas pessoas encurralaram Pedro, por exemplo, mas o problema não estava naquelas pessoas, estava na maneira com que ele respondeu aquilo. Agora você vai encontrar um mundo de amigos, e um mundo de igreja, e um mundo de pastores, que vão dizer para você hoje: você é uma vítima, você não podia evitar agir desse jeito, na tua situação qualquer um agiria assim. Você está vendo o que a pessoa está fazendo? Você está fazendo o oposto. Você não podia evitar se sentir desse jeito, depois do que aconteceu com você, qualquer um se sentiria assim. Pronto. Acabou. O arrependimento começa onde termina a culpa que gera a mudança, e a liberdade começa onde começa o arrependimento. E esse é o primeiro passo. É horrível ser cortado, é doloroso. É o que Jesus está fazendo. Você podia pensar: Jesus podia não tocar no assunto, deixar o dito, sabe, pelo não dito, jantarem, se abraçarem, cantar uma música, sei lá, e todo mundo se divertir num shopping da Palestina,
comendo lá alguma coisa, ouvindo alguma música. Mas antes de você tirar aquilo que contamina o homem, é preciso haver o corte, e isso faz você sentir a dor excruciante. E é por isso que muitas pessoas fogem do arrependimento verdadeiro. Ou então, a pessoa diz: eu sou um verme, eu sou culpada, tudo culpa minha, eu estou esmagado. Mas elas param aí. Então elas começam a sentir pena delas mesmas. Amigo, isso não é arrependimento. Porque você deve entender que o corte que o cirurgião faz é doloroso. Mas é óbvio que se parar por aí é inútil. Toda cirurgia tem que começar com um corte. Mas o cirurgião, quando faz o corte, o trabalho só começou. Ele não vai lá no cara, corta o cara, tem um tumor ali, então vamos cortar aqui, coração entupido, vamos cortar. Aí ele faz o corte e depois diz: agora eu vou embora, já fiz o corte. Quem sabe o tumor pula daí de dentro? Pelo menos eu dei uma chance. Não tinha nenhuma chance do tumor sair, mas agora pelo menos tem uma porta. Agora leva ele para o quarto. O que vai acontecer? O cara morre. Porque se deixar ele no quarto para ver o que vai acontecer, ele morre. Se sentir culpado é onde tudo começa. Culpa verdadeira. Então não é afirmação e amor como a psicologia diz. Precisa disso, é doloroso. Então você tem que encontrar depois o ponto do conflito. Não basta o corte doloroso. O processo tem que continuar. Porque se o cara cortar lá, e aqui é o tumor mesmo, é aquilo que a gente imaginava. O que a gente vai fazer? Então é a infecção mesmo, era a apêndice infeccionou. O que a gente vai fazer? Vamos ter que tirar isso. Tem que arrancar. O corte é só para identificar. O cirurgião vai ter que ir até a raiz da coisa, descobrir onde está a infecção, onde está o tumor, onde está o problema. Ou seja, não basta você assumir a responsabilidade pelo seu pecado e sentir-se miserável. Você tem que desmascarar o seu pecado. Não basta dizer: não, eu sou culpado mesmo, eu sou fraco mesmo, eu vi que eu sou covarde, e pronto. Isso é inútil. Você tem que desmascarar o pecado, você tem que nomear o seu pecado, você tem que realmente ir até a raiz. Você vê que Jesus não fala sobre o comportamento de Pedro. Qual foi o comportamento real de Pedro naquela noite? Sua transgressão real, o pecado visível. Ele mentiu, não foi isso? Ele disse: não conheço ele, não, nunca vi, não sei quem é, nunca vi. Ele não fez isso só uma vez, ele mentiu. Qual foi o outro pecado dele? Covardia. Qual foi o outro pecado? Desonestidade. Mas Jesus não falou sobre covardia, mentira e desonestidade, porque é claro, Jesus está querendo que ele seja curado. Como eu disse, há pessoas que pedem perdão hoje só para fazer as mesmas coisas amanhã. Ela não entendeu nada sobre o perdão de Deus e aonde o perdão daqueles que foram redimidos leva. Então você podia imaginar Jesus chegando para Pedro e dizendo: Pedro, você nunca mais vai mentir de novo, hein? Você mentiu lá, e você foi covarde, você amarelou na hora H. Você não pode ser um líder que amarela. Você não vai amarelar de novo. Você vai? Não vou. Você vai mentir de novo? Não vou mentir mais. Eu me sinto tão horrível, eu nunca mais vou mentir. Você já ouviu isso mais das vezes. Na maioria das vezes é assim que a gente faz, até com nossos filhos. Nós nunca queremos ir à raiz do problema, porque na verdade nós achamos que nossos filhos são pessoas maravilhosas, que basta uma promessa deles que tudo está resolvido. Nós não queremos saber a razão pela qual eles agem assim. Então Jesus não fala sobre essas coisas. Ele não simplesmente faz Pedro prometer: tu não vai mentir mais, né? Tu não vai amarelar mais. E Pedro dizer: não vou fazer mais. Isso não é arrependimento, porque isso é olhar só na superfície. A questão é que o pecado é a raiz sob as questões comportamentais. A mentira de Pedro, a desonestidade de Pedro, o amarelão de Pedro naquele dia era só o fruto de algo maior. Esse é o entendimento cristão sobre o pecado. Os cristãos compreendem que o pecado é uma coisa interna,
que aquela mentira externa, que aquela desonestidade externa, que os atos externos são só evidência do que está dentro. Os cristãos compreendem que o pecado é uma coisa motivacional, antes de ser uma coisa comportamental. As pessoas se comportam de uma maneira porque elas são de uma determinada maneira, porque há uma motivação para o comportamento delas. Um homem que se diz crente e é mundano, a questão não é só o que ele está fazendo, o problema é que há uma motivação para ele fazer aquilo. E ele pode até prometer, não vou fazer mais isso, mas quando o tratamento não atinge as motivações, é óbvio que ele vai fazer de novo. É como alguém dizer: Pedro, tu não vai mais mentir. Não vou mentir, eu estou me sentindo mal, nunca mais minto. Ele vai mentir de novo. É assim que nós tratamos. Portanto, Jesus, na verdade, está dizendo: Pedro, tu me ama mais do que essas pessoas, do que esses companheiros. Jesus está tocando no cerne do problema de Pedro. Ele não apenas diz: você me ama, mas tu me ama mais do que eles. Pedro responde: eu te amo, Senhor. Mas é óbvio, ele está dizendo: não, Senhor, não te amo mais do que eles. O que Jesus está tentando dizer é: Pedro, você era um homem cheio de orgulho. Você passou a maior parte do tempo discutindo quem era o maior. Naquela noite, você achou que era maior que eles. Aquilo que aconteceu, o que motivou aquilo, a mentira, a desonestidade, a covardia, foi a tua falta de humildade. Foi porque tu é impulsionado pelo teu orgulho. Quando eu falei contigo, o teu orgulho falou: não, eu não, de maneira nenhuma. A fundação, a raiz, foi sua competitividade. Você achou que me amava mais do que eles, que era mais forte do que eles, que era mais capaz do que eles. Então a minha pergunta para você é: você me ama mais do que eles? Jesus está tocando. A base da sua vida não era eu, era você. Você sentia que você tinha valor na capacidade de estar acima deles. Eles também. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais honesto, eu sou mais corajoso, eu sou mais decente. Pedro, você não vê que eu não era a fundação da sua vida? Naquela noite tu não pensou: Senhor, me firma, me segura, porque tu é a rocha na qual eu estou firmado. Você não fez isso. Então você achou que podia andar em lugares escorregadios, porque quem confia em mim, ouve a minha voz, não anda em lugares escorregadios, porque ele confia na força de outro, e esse outro que é a minha força diz para mim não fazer aquilo. Agora, quando nós não confiamos em Deus, nós achamos que podemos andar lá, em lugares escorregadios, porque nós confiamos que nós podemos. E está tocando. Na verdade, ele está demonstrando: Pedro, todo pecado é desejo de brincar de ser Deus, de colocar Deus na margem da vida e colocar você no centro. Todo pecado é negar a Jesus. Todo pecado é negar a Jesus, queridos. Todo pecado é dizer: eu quero o trono de volta, eu decido o que é certo e errado na minha vida, eu vou ser governado por mim mesmo, eu quero domínio, eu quero a coroa. Jesus, fique à margem. No dia que eu estiver precisando muito, eu te chamo a ti. No dia que a minha mente brilhante não souber decidir o que é certo e errado, eu pergunto a sua opinião. Mas por enquanto, eu aviso quando precisar. Mas agora não. Agora eu estou bem. Foi o que Pedro fez. Quando você decide: não, eu vou mentir, não, eu vou fazer isso, eu vou ser igual ao mundo, eu vou quebrar aquele outro mandamento, porque eu também acho que tudo aquilo que Deus disse, isso aqui é bom, aquilo ali já não acho tão importante. Provavelmente isso aqui que Deus disse não se encaixa muito agora na minha vida. Quando você faz isso, você está empurrando Deus para as margens da vida, como Pedro fez. Você não está fazendo só algo comportamental, você está brincando de Deus. Há uma motivação para o seu comportamento, justiça própria. Você é o seu próprio salvador, você está ancorado na sua própria força. É por isso que você acha que o que Deus disse não precisa ser levado a sério, porque você é capaz de ficar firme, contrariando o que Ele disse. Você, é óbvio, não está contando com a força dele. Sua vontade própria,
Você agora, em sua justiça própria, se tornou seu próprio salvador. Em sua vontade própria, você é o seu próprio chefe. O que Deus diz vai ser julgado para você, se for conveniente. Em seu egocentrismo, você vive para a sua glória. O que Jesus está dizendo não é real agora para mim. O que o cristão sabe a respeito do pecado é que ele não olha só para o comportamento. Ele sabe, as minhas motivações estão empurrando Deus para a margem da minha vida. E quando eu empurro Deus para a margem da minha vida, essas motivações internas que empurraram Deus para a margem da vida vão gerar comportamentos. E não adianta eu tratar esses comportamentos simplesmente. Então, depois que faz o corte, eu tenho que ir. Eu estava vendo alguém falar sobre o ódio que ela sentia lá, lendo sobre uma pessoa que perseguiu ela no emprego, e ela perdeu a carreira brilhante dela, nunca mais ela recuperou o auge da carreira. Ela não podia perdoar aquela pessoa foi mesquinha, o seu chefe, o seu ex-chefe, e aquela pessoa não conseguia perdoar, ele não te dizia assim, você tem que perdoar, simplesmente, porque é óbvio que a falta de perdão era o que estava acontecendo, ela não podia ver aquela pessoa, mas aquela pessoa um dia teve que ver que a dificuldade dela perdoar, e ela chegou graças a Deus, a essa conclusão, ela foi curada. Ela podia tentar perdoar hoje, amanhã está de novo com uma má impressão, e depois amanhã de novo, e perdoa, porque se ela não entendesse que o pecado externo, ele tem motivações internas, o pecado é algo interno, então ela chegou à conclusão, quando a verdade de Deus entrou, em vez de ficar simplesmente dizendo que não era possível perdoar, que aquela pessoa foi muito má, ela chegou à conclusão, como Pedro aqui, indo lá dentro das motivações, que o emprego e a carreira dela eram a razão da vida dela, eram mais importantes que Deus. Tudo que importava para ela era o avanço profissional, e quando alguém tirou isso dela, tirou o Deus dela, tirou o chão dela. Então, quando ela percebeu que ela não perdoava aquela pessoa, porque ela empurrou Deus para as margens da vida, e colocou sua carreira no centro da sua vida, e que era o fato de que sua carreira era um Deus para ela, que alguém tirar aquilo dela, fez ela não poder perdoar aquela pessoa. Não era à toa que ela estava odiando o seu chefe, ou não conseguindo esquecer, ou amargurada, porque a amargura dela é porque foi tirado dela algo mais importante que Deus. Então essa pessoa chegou a essa conclusão, então ela pôde ir diante de Deus e dizer, eu não quero que uma carreira profissional seja o meu salvador, a base da minha vida, porque é isso que motivou, isso não foi aquele homem, foi essa motivação interior que empurrou Deus para a margem da vida, que me levou aí. É isso que o grande médico faz, ele corta e vai até o tumor. É óbvio que o externo era a falta de perdão, a amargura com aquele homem, mas havia algo interno. Não bastava simplesmente ficar sobre o perdão, tinha que ser mais profundo, porque todo cristão que entendeu a Bíblia sabe que antes de ser um comportamento, o pecado é uma motivação no coração. Ela não perdoava, isso era um comportamento dela, mas é óbvio que havia uma motivação. O homem é mundano, aquilo gera um monte de comportamento, é óbvio que há uma motivação, ele empurrou Deus para as margens da vida. Deus vai ter que se encaixar na minha vida. Quando eu precisar, Deus, eu te chamo, eu não concordo com a sua opinião a respeito do mundo. Mesmo que essa pessoa chegue à conclusão de que algumas coisas que ela tem feito é ruim e se arrependa, ela vai voltar. O arrependimento, como Lutero disse, bíblico, ele não é a perfeição, mas é o caminho em direção. O caminho do justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando mais e mais, a cada dia que ele se arrepende, ele é transformado mais e mais na imagem de Cristo. Ele não é simplesmente, Senhor, me perdoe para amanhã voltar. Isso não tem nenhuma razão bíblica. Então é isso que Jesus fez. Se o homem quer se arrepender,
Se o homem quer liberdade, ele vai desmascarar o pecado, que faz ele brincar como Deus, empurrando Deus para as margens da vida. Teu problema, Pedro, é o orgulho, e a sua mentira, e a sua covardia, e a sua desonestidade, foi só a evidência externa do mal que está dentro de você. Você me empurrou para as margens da vida, o que te afirmava era isso. Não é à toa que nos dias de Jesus morrer, os discípulos continuavam discutindo quem era o maior, quem não era o maior. Não é à toa que quando Jesus diz, vocês vão me negar, eles podem negar, eu não. Não é à toa que agora Jesus diz assim, você me ama mais do que eles? A pergunta vai no centro do problema de Pedro. É óbvio que Pedro, ele sabe que não, tudo que aconteceu, ele diz, eu te amo, Deus, Jesus. Ele não responde, eu te amo mais do que eles, ele sabe que não é verdade. O pecado precisa ser desmascarado, a motivação interna. E então você é capaz de ver o pecado por aquilo que ele é. Todo conto de fada, não é? É assim, né? O poder do vilão é que ele se esconde, sabe? Atrás de algo belo. Por exemplo, eu vi esses dias não, já faz um tempo aí, com Cláudia, um filme chamado Oz, Mágico e Poderoso. É esse o nome? É esse o nome? Não sei, né? É sobre o mágico de Oz antes da história que a gente conhecia. Eu achei até legal, porque eu tenho que admitir a minha ignorância, eu não conhecia. Eu até achei, será que alguém inventou isso? Porque o que acontece é que na história do filme acontece antes de Dorothy, antes daquilo que a gente conhece, não é? Explica como é que o cara chegou lá e como é que ele se tornou o mágico de Oz. Aí eu pensei, será que alguém inventou isso? Porque a outra história é tão famosa, mas na verdade é uma série de livros de Lyman Frank Brown, são 14 livros, e esse filme é sobre o primeiro livro. A história que nós conhecemos tão famosa é o terceiro livro, depois são 14 livros, então tem muita coisa para me conhecer na história. Mas ele nasceu em 1856, morreu em 1919. Mas o que acontece? Não importa muito isso, né? Mas lá no Mágico de Oz, a bruxa feia do oeste, a bruxa feia do leste, Dorothy, ela sabe que são bruxas, mas nesse primeiro livro, e nesse filme que eu estava vendo, não fala sobre a bruxa do oeste e do leste, é Teodora. Elas são lindas, as três irmãs. O mágico tem muito mais dificuldade, ele na verdade não era mágico nada, né? Ele é um ilusionista, meio esperto. Teodora e Evanora. Teodora vai ser depois lá no outro livro, a bruxa do oeste, e Evanora, a bruxa do leste. Lá no outro livro elas têm a cara feia, elas são bruxas, assim, sabe, com cara de bruxa. Não enganam ninguém. Mas lá no primeiro livro elas são lindas, todas as atrizes são lindas. Você fica em dúvida de qual das irmãs é a boa e quais são as mais. Durante parte do tempo a gente fica achando que a má, na verdade, ela é a boa, mas você acha que ela é a má porque elas são bonitas. Esse é o problema. Porque elas são bonitas, você não sabe quem é e quem não é. Quando o pecado é desmascarado, lá no terceiro filme elas são feias, nós sabemos quem é o mal. Quando você percebe, além da superficialidade, a face do pecado, todo conto de fada, então, se baseia nisso. Quando o vilão é mostrado com a sua cara feia, a maior parte do poder do vilão acabou. O poder de sedução, de engano, agora nós sabemos, agora nós tememos, agora nós fugimos, agora nós não brincamos. Então, quando você começa a ver isso, o poder de atração começa a ser perdido. Um filho de Deus, quando vê o pecado como ele é, vê o mundo como ele é, esse poder de atração começa a ser quebrado. Quando Pedro visse a feiura do pecado motivacional que gerou o pecado comportamental, então o trabalho de cura está acontecendo. Isso é horrível. Não foi só um ato meu, não foi uma falha, um escape. As motivações eram horríveis, mostrava algo terrível. Não era bonito, não era a Teodora, era a bruxa do oeste mesmo. Não era a Evanora, era a bruxa do leste. Então,
Jesus mostrou as motivações. Todos nós temos que passar por isso, enfrentar as motivações. Agora, não é suficiente, não é? Então nós queremos ir para o último passo, porque primeiro você faz o corte, dói, culpa, assumir a responsabilidade, depois você tem que tratar com o tumor, tem que tratar com aquilo que é profundo, aquilo que estava gerando toda a sorte de sintomas no corpo humano. Você tem que tirar o tumor fora. Não basta só Pedro, ou você, ou eu, por exemplo, Pedro, Jesus identificar, é orgulho, Pedro. Você construiu, você me empurrou para as margens da vida. Você achou que podia me chamar só quando você tivesse necessidade, mas você podia depender de você mesmo. E aí o seu comportamento mostrou como eu estava à margem. E como você entrega a você mesmo, pecados comportamentais se manifestam por causa dos pecados motivacionais dentro de você. Mas agora nós temos que tirar isso, sabe? E é através do poder da tristeza, eu diria. Então Jesus perguntou, você me ama? Primeiro, você me ama mais do que esses? Pedro não podia responder isso. E Jesus perguntou, você me ama, até que Pedro foi ferido. A Bíblia diz que ele se entristeceu. E a palavra que João usa no grego, fala de um profundo sofrimento. Foi o que Pedro sentiu. Você vê, Jesus não fingiu que nada aconteceu. Significa chorar e lamentar lá no profundo da alma. O que Jesus estava fazendo? Ele estava pressionando. Primeiro, ele mostrou a Pedro a sua responsabilidade. Em segundo lugar, ele mostrou o problema motivacional, a raiz que tinha gerado aqueles atos. Mas agora ele está pressionando, empurrando, até que Pedro sentiu a dor mais profunda do que uma dor superficial. Então ele chorou na sua alma. Ele sentiu o poder da tristeza. Ele viu o fundamento motivacional que fez ele agir assim. Ele negou a Cristo. Isso não foi um acidente, não foi um escorregão. O pecado é empurrar Deus para as margens da vida. A Bíblia nos diz que então, como nós lemos no início, há dois tipos de dor. Em 2 Coríntios 7:12, é uma dor segundo o mundo. Muitas pessoas dizem, eu me senti culpado, me senti mal, achei que eu era um vilão, aquilo me fez mal. Fui ficando cada vez me sentindo mais assim, e eu me senti pior. Eu não quero ir no culto não, porque eu me sinto pior. O pastor prega essas verdades, eu me sinto pior. E eu me sinto pior, e eu fico triste, saio do culto triste, e amanhã eu continuo vivendo da mesma maneira. E aí depois eu vou no outro culto, eu sinto triste de novo, e eu começo a odiar a mim mesmo, vou para outro lugar ouvir outra coisa. Agora, por que a pessoa se sentiu assim? Paulo chama isso arrependimento, isso é tristeza segundo o mundo. Ela não gera arrependimento mesmo. Então a pessoa diz assim, o arrependimento não funcionou para mim. Não. A palavra de Deus diz que isso não é arrependimento, que isso é tristeza segundo o mundo. Essa pessoa que sentiu isso, se sentiu mal, depois do outro culto mal, e depois ela chegou à conclusão de que ela não queria mais ficar se sentindo mal, então ela procura ouvir outra coisa. Paulo diz, isso é arrependimento segundo o mundo, ele gera morte, ele gera o amargor da alma. Essa pessoa jamais vai poder dizer que se arrependeu, e o efeito foi esse. Porque Paulo disse que o verdadeiro tristeza segundo Deus leva sempre à liberdade, e Paulo diz, dessa tristeza ninguém se arrepende. Enquanto a outra tristeza gera morte, essa tristeza é uma tristeza que gera algo no homem, uma mudança que ele nunca se arrepende da sua tristeza. Existem duas maneiras apenas de nós lamentarmos as coisas que nossa vida manifestou. Você pode sofrer por você mesmo, ou você pode sofrer por causa de Deus, por aquilo que Deus é. É isso que Paulo está falando, é o que Pedro está sentindo agora. Paulo está dizendo, se você se lamentar por você mesmo, isso te leva à morte. Mas se você sofrer ao contemplar a santidade de Deus, então isso te leva
não só o perdão, mas a mudança, a libertação, porque quando você chora por causa do teu pecado, mas é por causa de você mesmo, então amanhã você vai voltar, você vai sempre fazer as mesmas coisas, não há poder permanente de mudança nisso. Pessoas morais se arrependem, choram pelos seus pecados, porque elas pensam, olha o que o pecado vai me custar, olha a punição, olha a tristeza, olha o que eu perdi, agora todo mundo acha que eu sou um covarde, minha reputação está no lixo, todo mundo viu eu ali jurando que não conhecia ele, agora ninguém nunca vai me botar como líder de nada, porque quem vai querer seguir um pária como eu? Agora eu perdi minha posição, agora esse pecado acabou com a minha vida, o pecado mostrou que eu era um covarde, não um herói. O nome disso é autopiedade. Eu estou sentindo pena de mim mesmo pelas consequências que o pecado traz. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo um cocô do cavalo do bandido, e isso está me fazendo mal, porque eu não sou, eu pensei que eu não era assim, eu não gosto de pensar nisso. O outro é arrependimento. Você vê, são coisas diferentes, há uma semântica diferente, são tristezas opostas. Uma tristeza é centrada no homem, aquilo que o pecado faz em mim. A outra é aquilo que o pecado faz em relação a Deus. Eu vejo que as minhas motivações tinham colocado Deus à margem, que Deus foi desprezado, e que agora o meu comportamento só evidenciou o desprezo. O mundo está desprezando Deus, mas está desprezando porque primeiro eu desprezei Deus dentro do meu coração, eu coloquei Deus à margem da minha vida, eu agi como se fosse o meu próprio Deus. Isso é um horror. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas vão no Monte Sinai e elas veem, eu não estou à altura da lei de Deus, eu não sou tudo que eu tinha que ser, Deus não vai poder me aplaudir, o mundo não vai, nem eu mesmo, então eu estou me sentindo mal, estou deprimido, eu perdi isso, eu perdi aquilo, perdi minha esposa, perdi meu esposo, perdi. Mas um cristão não, ele vai com o seu pecado até a cruz. É isso que o pecado fez com o meu Salvador. Cada pecado que eu disse que não era grande coisa, essa é a cara dele, sabe, de bruxa do leste. Cada pecado que eu achei divertido, é essa coisa horrível, que foi derramado em ira, sobre o Salvador da minha vida, sobre o Deus que eu amo e para qual eu fui criado. Um cristão faz isso, ele vai à cruz com o seu pecado e ele vê, essa é a troca, aquilo que eu fiz, é isso que custa, essa é a punição, esse é o horror, essa é a face daquilo que eu achei que não era grave. Então nós nos entristecemos, e essa tristeza focada em Deus, no valor de Deus, na visão de que empurrar Deus para as margens da vida é algo que merece realmente a ira de Deus para sempre, me faz amanhã não agir da mesma maneira. O arrependimento me muda. Não, eu não peço perdão hoje à noite para amanhã fazer a mesma coisa, para pedir perdão à noite. O verdadeiro arrependimento me transforma de glória em glória. Essa é a terceira coisa. Eu me diverti com os pecados assassinos que mataram o Senhor da vida. A minha motivação, não posso me enganar, era amar. Empurrou Deus para as margens da vida. Eu fui o meu Deus. Eu disse para Deus, quando eu precisar eu te chamo. Pedro pôde ver então ali o amor de Cristo, mas você vê o amor de Cristo, o amor do Evangelho, não é algo que evita toda dor, afirmação, sem tocar em nada desagradável, não, ele vai na raiz daquilo que é mais desagradável,
não só no comportamento terrível que aconteceu com Pedro, e aquilo que todo pecado é, mas nas motivações mais profundas. Então a tristeza que isso gera, quando nós chegamos até esse ponto, gera o arrependimento bíblico. E o arrependimento verdadeiro vai nos mudando de glória em glória. É por isso que Lutero disse: a vida de um cristão é uma vida de arrependimentos. E porque é uma vida de arrependimento, não é a perfeição, mas é a direção, é um caminho em direção a isso. Não é o final, mas é estar no caminho. Não é ser perfeitamente a imagem de Cristo, mas é cada dia ser mais parecido com Ele. Porque o verdadeiro perdão faz isso. Você vê, Jesus não tocou simplesmente naquelas coisas externas, tocou nas motivações profundas, no pecado motivacional. Pedro está sendo curado. Um dia ele vai morrer. Um dia ele vai estar sobre a mesma situação e vai agir de maneira diferente, porque as bases dele estavam sobre outro lugar. E Pedro então não tem vergonha de lembrar disso. Quem descreve a história de maneira mais dolorosa é Marcos, que era o companheiro de Pedro. Pedro contou. Nós sabemos que mesmo os outros descrevem como Jesus olhou para Pedro, porque Pedro teve que contar para as pessoas. A dor de Pedro não era uma dor que se protege, que não quer que ninguém toque no assunto, não fale sobre a história porque eu me sinto mal. Não. A dor que ele sentiu amplificou o poder da graça de Deus. E como a dor que ele sentiu não era autocentralizada, Pedro não achou que essa história devia ficar escondida. Ele contou para Marcos com detalhes. Ele não estava mais preocupado com a opinião das pessoas quando soubessem a história. A motivação da vida deles era exatamente essa antes. Era nisso que Jesus tocou Pedro. A motivação da sua vida são os outros. Você me ama mais do que eles. Não era isso. A sua vida não era uma vida de comparações. Você não queria ser maior. Não era essa a base da sua vida. Foi isso que levou você até a esses pecados comportamentais. Você me colocou à margem. A fundação da sua vida era essa. Então, se você responder a uma mágoa a você mesmo, é óbvio que isso é mortal. Mas quando você responde a essa dor, aí está o arrependimento verdadeiro. Ele está arrependido, ele não esconde a história, ele conta em detalhes para Marcos, ele não sente autopiedade, ele não quer que o mundo inteiro esqueça o que aconteceu. Ele não está escondido atrás da pífia psicologia humanista dos nossos dias, não é autopiedade. Ele confia no poder da cruz, ele sabe que o arrependimento dele não é expiatório, que ele é perdoado pela graça infinita de Deus. E a graça infinita de Deus é tremendamente revelada na verdade do que aconteceu na vida dele. Ele sabe que ele não é perdoado pelo seu desempenho. Há muito que ser dito a respeito disso, mas o tempo acabou. E eu quero ir para a maneira sábia, com que, baseado nisso, um homem como George Whitefield falava sobre arrependimento. Eu prometo que estou encerrando. E nós vamos ver como nós temos sido superficiais. Whitefield, em uma carta de 9 de janeiro de 1738, ele fala sobre como se colocar em ordem diariamente em arrependimento diante de Deus. É o arrependimento bíblico, aquele que Lutero disse que nos impulsiona cada vez mais a sermos o que Cristo é. E ele diz para você se voltar, que ele fazia sempre isso, se voltava para a verdade de Deus e orava a Deus. Deus me deu uma humilde e profunda humildade e amor ardente, zelo orientado pela tua palavra. Então ele dá exemplo àquela pessoa, de como aquela pessoa devia fazer, como ele, para enfrentar o pecado, de fato se arrepender, ser perdoado e mudar, experimentar a mudança.
Então ele disse assim: você olhou para alguém tendo sido atormentado pelas suas críticas, ou seja, hoje alguém te criticou e isso está comendo seu coração. Você se sentiu desprezado, você se sentiu ignorado, então se arrependa assim. Whitefield diz: considere a graça de Cristo através da palavra de Deus até que você sinta diminuir todo o desdém que você sente por aquela pessoa, já que você é um pecador como ela. Ou seja, deixa ser dolorido todo aquele processo. Agora, em segundo lugar, diminua a dor, sinta essa verdade até que a dor com a crítica que a pessoa te fez diminua. Como? Através de valorizar Deus, porque a grande dor que tu sente, qual é a motivação? O Whitefield está fazendo aquilo que Jesus fez com Pedro, aquilo que a Bíblia ensina. O problema não é que você está tão ressentido, mas por que você está tão ressentido? É porque você valoriza tanto a aprovação humana, que quando os seres humanos te desaprovam, você fica desse jeito. Essa é a motivação. É isso que está gerando isso em você. E à luz da sua graça, da graça de Deus, pare de cultuar a sua própria imagem aos olhos do mundo, sabendo que você é uma criatura vil e a graça de Deus é que te sustenta. E se você continuar cultuando a sua própria imagem, você vai sempre agir assim quando alguém tocar nela. É isso, você vê, esse cara não foi e disse assim: Senhor, me perdoe que eu fiquei chateado hoje. Não fez isso. É isso que a Bíblia diz. É isso que nos transforma de glória em glória. É por isso que Lutero disse: diariamente nós nos arrependemos. Assim, por exemplo, ele fala sobre amor e indiferença. Você tem lutado, você tem falado ou pensado maldosamente de alguém, isso é pecado. Você tem se justificado ao caricaturar essa pessoa na sua mente. Você tem sido impaciente, tem ficado irritado, tem sido egoísta, tem sido indiferente. Isso é pecado, são pecados comportamentais. Enfrente todo aquele processo e depois considere a graça de Deus em Cristo, até que haja em você total ausência de frieza ou grosseria. Por quê? Pense profundamente no amor sacrificial que Cristo tem por você. Depois faça isso até que haja uma total ausência de impaciência. Como? Gaste tempo pensando na paciência infinita de Deus para contigo. Faça isso até que haja total ausência de indiferença. Como? Considere a livre graça que foi derramada sobre você e como você deve, através da livre graça, demonstrar calor e afeto. Veja como Deus é infinitamente atencioso para contigo, e esta é a causa que te impulsiona a agir assim. Você vê, Ele está sempre sendo totalmente bíblico, não está sempre no caminho que nós estamos hoje. Olha, não vamos fazer coisas desagradáveis, não, além dele olhar os comportamentos, Ele está indo nas motivações. Ele diz: se arrependa assim diariamente. Coragem, por exemplo, e ansiedade. Você tem evitado pessoas ou tarefas que sabe que deve enfrentar. Você está ansioso e preocupado. Você tem sido precipitado e impulsivo. Então se arrependa assim. Considere a graça de Cristo. Medite na palavra dele, medite na verdade, até que haja em você nenhuma covardia ou tentativa de evitar as coisas difíceis. Como? Uma vez que Cristo enfrentou toda a dor por causa de você, então por que você não enfrentaria toda a dor? É assim que você vence a covardia. A covardia é algo externo, mas o que está fazendo você covarde é você querer evitar toda a dor. Você fez disso, é essa motivação. Em segundo lugar, nenhum comportamento ansioso se manifeste em você. Sinta a verdade de Deus até que esse comportamento ansioso suma. Por quê? Desde que Cristo morreu por você, você sabe que Deus se deu a vida do seu filho, não vai deixar nada te prejudicar finalmente, e vai te apresentar incorruptível diante da sua glória. E medite nisso até chegar à conclusão de que você não é sábio o suficiente, você não entende sobre a vida o suficiente, você não sabe como é o futuro, você não conhece o mundo. Então você considere a livre graça da providência de Deus na sua vida.
Você vê, isso é arrependimento bíblico, vai na raiz, ao corte, à identificação do tumor que está gerando aquelas coisas, então há a morte daquilo, então há uma mudança de comportamento, então dia a dia eu vou me parecendo mais com Cristo. É isso que é arrependimento bíblico. Nossa geração é superficial. Ele diz aqui, motivações piedosas e motivações autocentralizadas. Você é motivado para servir a Deus pela glória de Deus? Ou você é impulsionado pelos temores, necessidade de ser amado pelas pessoas, aprovação, conforto, facilidade, necessidade de ser líder para ter controle, fome de aclamação e poder? Ou então você muda as coisas de Deus com temor dos homens? Você tem olhado para alguém com inveja? Ou seja, enfrentar isso é aquele corte difícil. Você consegue perceber os movimentos internos da luxúria e da gula. Você não está gastando as coisas naquilo que é urgente para Deus, mas naquilo que é gratificante para você, desprezando Deus, colocando Deus às margens da vida, estando cego para os seus desejos desordenados. Então se arrependa dessa forma, ele diz, medite profundamente no que Jesus já forneceu para ti. Então ore: Senhor, me faça completamente satisfeito em tudo que Tu és, porque eu estou buscando a aprovação das pessoas, a glória dos homens, eu estou buscando coisas para me motivar, porque Tu não é a minha motivação. É essa coisa que colocou você na margem, a ti, na margem da vida, é que está motivando esses pecados terríveis. Eu me envergonho por eles, mas eu sei que essas coisas externas, o pecado é motivacional, ele sempre empurra a ti para a margem, então ele produz essas coisas, para que eu possa sempre fazer o que é certo aos teus olhos e ao teu nome. Então, é por isso que a raiz da vida com Deus é o arrependimento. Ele nunca é superficial. Então é sobre isso que Lutero estava dizendo em 1521, quando ele escreveu: nós fomos chamados a uma vida de arrependimento. Esta vida, por isso, não é justiça, mas é crescimento em justiça. Não é a saúde perfeita, mas é cura. Não sendo, mas tornando-se dia a dia. Não é descanso, mas é exercício e peleja. Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo em direção a isso inexoravelmente, porque o arrependimento nos leva à santificação, o verdadeiro arrependimento. O processo não está terminado, mas está acontecendo. Este não é o fim, mas já é a estrada. De forma plena, ainda não brilhamos em glória, mas tudo em nós está sendo purificado, porque a nossa vida é uma vida de constante arrependimento bíblico. Que nós possamos fugir da superficialidade da nossa geração, e nós nunca brinquemos de pedir perdão, nem a Deus, nem em qualquer outra situação em que nós desprezamos aquilo que é o arrependimento bíblico, o corte, a identificação interna do tumor e a retirada dele. Tudo isso é muito mais doloroso do que a nossa geração, que só quer um culto para se sentir bem, distraído como num cinema, ou quer ler a Bíblia só para algumas dicas para casamento, namoro, trabalho, vida feliz. Pode suportar, mas se nós quisermos viver como esses homens viveram, se nós queremos experimentar a graça do Evangelho, o poder do Evangelho em nós, o caminho é profundo, e o caminho é um caminho de constante arrependimento. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Louvor flui, sim, olhos fixos em ti, somente em ti, corações, sim, desejando a ti, somente a ti. Pois ao te vermos fortes, nos faz Senhor. Em tua presença, todo medo se esvai. Sim, em ti